Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um programa Não é Sorte, é Marketing. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as métricas fundamentais para o empresário sair daquela maneira abstrata de ver o seu negócio e identificar quais são os verdadeiros KPIs para o seu negócio prosperar e dar resultado, não é mesmo, Soares? Exatamente, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa. Uma das coisas que a gente mais vê ali acontecendo são muitos empresários não sabendo quais métricas são fundamentais para o negócio. A gente sabe que quando nós estamos gerenciando o negócio, a gente passa por N desafios, N coisas que nós precisamos olhar. Porém, quando a gente fala de marketing e vendas, também existe 1 milhão de métricas que o empresário muitas vezes fica perdido. Será que isso aqui é importante para mim? Será que a minha equipe de marketing não está me enganando? Será que essa métrica de fato faz sentido agora? Será que tá bom, tá ruim? E aqui nós vamos desmistificar quais são as métricas fundamentais que o empresário ele tem que olhar. E aqui, já adianto, não são muitas métricas. Aqui vocês já estão vendo um desenho na tela e esse desenho aqui simplifica o que você, como empresário, deve olhar para o seu negócio. E digo mais, não só olhar, mas também tomar as decisões necessárias em cada uma dessas etapas aqui, não é, Aline? Então, quando a gente fala dessas etapas, é importante dizer que elas conectam, inclusive, desde a exposição da sua marca até a parte comercial, de fato, a geração de receita no seu negócio. E você, como empresário, deve sempre acompanhar algumas métricas dentro desse funil aqui para que você possa tomar as melhores decisões, não é, Aline? Então, se você, empresário, não quer perder tempo olhando para tudo ao mesmo tempo e quer fazer o seu negócio prosperar, fique nesse episódio de hoje que a gente vai fazer um resumo muito completo de quais indicadores você tem que estar de olho o tempo todo. É isso. Eu vou te fazer uma pergunta, inclusive, aqui, Aline. Você já se sentiu perdida olhando um monte de métrica de marketing? A gente que está gerenciando um negócio também, né? A gente sabe que normal, né? É sempre, muitas vezes, complexo identificar o CTR, o CPM, o CPC, está bom, está ruim, está R$1, R$2, R$3. Você já se sentiu perdida em algum momento? Com toda certeza. E quando a gente fala sobre sentir perdido, significa que a gente tem que colocar uma prioridade. E essa prioridade, ela está listada aqui em algumas etapas fundamentais do seu negócio. Independente se é uma indústria, se é um PDV, se é um e-commerce, uma loja digital, a gente precisa traduzir as etapas do seu negócio dentro disso que você está vendo aqui agora. Primeira coisa para uma empresa, para ela vender mais, é ter exposição, não é? Uma empresa que não é vista, não é lembrada e, por consequência, a gente não consegue ter pessoas caminhando pelo processo comercial na empresa. E aí existe uma métrica, Aline, que é muito simples, inclusive, mas muitos empresários, eles não olham, que é o quanto de impacto a minha marca está tendo por mês. Qual que é a exposição da minha marca? Isso aqui, na verdade, é a visibilidade da marca. Ou seja, qual que é o alcance que essa marca, que essa empresa tem por mês, por trimestre, por ano. É 100 mil pessoas que a sua marca está sendo impactada? 200 mil pessoas, 10 mil pessoas, e aí, é claro, aqui a gente está falando não só do digital, né? Afinal de contas, existem N outros canais, como, por exemplo, evento, a empresa pode fazer, por exemplo, um processo outbound, e através desse processo outbound, a marca começa a ter uma exposição maior, mas é claro que a gente sabe que não é aqui falando que só o digital funciona, mas o digital ele consegue nos entregar uma mensuração. E aí, quando eu tenho uma mensuração, por consequência, a gente consegue entender se está sendo vantajoso ou não essa exposição. E cada um desses pontos, Gabriel, a gente vai ter ali um indicador correto que eu tenho que focar, Exato. Porque minha equipe de marketing muitas vezes me traz muitas métricas e muitos indicadores, mas qual que eu devo focar e que é crucial para o empresário não perder a mão, para ele ter realmente resultado? Total. Inclusive, quando nós falamos aqui da exposição, uma das métricas fundamentais é quanto que está custando essa exposição. Porque quanto mais barato for, em tese, é melhor. Se a gente olha só para a etapa de exposição, é melhor eu pagar mais barato para aparecer do que pagar mais caro. Com certeza. E uma das métricas fundamentais é o chamado CPM. O que é o CPM? É o custo por 1000 impressões. Inclusive, no Brasil, uma média de CPM é em torno de R$25 a R$30 hoje. Ou seja,
a cada R$ 30 de investimento no digital, em média você aparece para 1.000 pessoas. Porém aqui, Aline, que mora uma pegadinha. Não é somente sobre aparecer, é sobre as pessoas notarem verdadeiramente a sua marca. Porque no final do dia, a gente sabe que aparecer para 100.000 pessoas não significa que ela está, de fato, prestando atenção na sua mensagem. Seja lá no Instagram, seja, por exemplo, no Google, seja, por exemplo, num evento. Não é somente aparecer. Eu tenho que chamar a atenção das pessoas. Inclusive, a gente sabe que um recurso que está cada vez mais escasso, a gente falou sobre isso aqui recentemente, é justamente a atenção das pessoas. As pessoas precisam ver sua marca 1, 2, 7 vezes, que inclusive é um benchmark de mercado. Em média, nós precisamos aparecer 7 vezes para uma mesma pessoa, para ela começar a lembrar de fato da empresa. Aparecer, tem muita gente aparecendo, né? A gente é bombardeado de muitas informações o tempo todo. Mas como, Gabriel, que a gente chama atenção? E aí a gente chega no que é fundamental aqui, que é a mensagem. Se eu tenho uma mensagem correta para o seu público correto, eu vou chamar a atenção das pessoas que fazem sentido para o seu negócio. E aí, obviamente, aqui existem N estratégias ligadas à comunicação. Toda a estratégia de copy, de como construir o gancho certo para o meu público, de como distribuir o melhor conteúdo para o público, para de fato chamar aqui a atenção desse público. Do público que você tem interesse, né? Exato. E eu falei de CPM aqui, que é quanto que me custa aparecer para as pessoas. Aqui na atenção, na verdade, a gente vai fazer o filtro de essas pessoas estão clicando, interagindo com a minha publicação, se eu estou falando do digital, ou se eu estou falando de um evento, essas pessoas estão interagindo no evento. Aí é claro que a gente vai lendo essas métricas de acordo com o canal que nós estamos falando. No digital é muito simples aqui. Se eu tenho, por exemplo, um anúncio, e esse anúncio está aparecendo para várias pessoas, eu sei quantas pessoas verdadeiramente clicaram nesse anúncio. E aí isso, empresário, é chamado de CTR. Ou seja, qual que é a taxa de cliques que o seu anúncio está tendo? A cada 1.000 pessoas, 300 clicam? 3 clicam? Quantas que clicam de fato? E aí esse clique aqui está relacionado com quão esse anúncio, com essa publicidade, está chamando a atenção do público. Porém, tem mais uma pegadinha aqui, Aline, sabe qual é? Não necessariamente ter muitos cliques quer dizer também que é bom. Porque, às vezes, a gente está tendo aqui uma atenção de um público que não vai ser interessado. E aí não adianta. Eu vou atrair pessoas que não vai evoluir aqui no nosso funil comercial para a gente, de fato, chegar onde que a gente quer, que é a geração de receita, não é? Todas essas métricas envolvem a gente entender se a gente está com um gargalo em alguma das etapas. Então, se a gente gera atenção, mas não gera interesse, que é o famoso, todo mundo clica no meu anúncio, Exato. Todo mundo assistiu o meu vídeo, mas ninguém comprou. O que está errado nessa mensagem? Exato. E aí, é óbvio que a gente precisa aqui chegar nessa terceira etapa, que vai ter uma métrica também fundamental que você, como empresário, precisa ler continuamente no seu negócio, que é esses interesses aqui, está traduzindo de fato essa atenção está traduzida em pessoas interessadas? E pessoas interessadas é o famoso lead. Afinal de contas, a gente sempre olha para o marketing pensando em o quanto eu consigo gerar de leads para o meu comercial. E esse lead, de fato, é o interesse aqui. E uma métrica fundamental ligada a isso é quanto que custa esse lead e qual que é a taxa de geração de leads que eu estou tendo. Essa taxa de geração de leads, na realidade, eu tenho que traduzir dentro de uma jornada que pode ser via um site. Então, quantas pessoas que entram num site e, de fato, clicam lá para falar no WhatsApp? Esses são os interessados. Fazem seus cadastros, né, para poder conversar com uma pessoa, para entender a proposta. Exato. E aí, esses interesses aqui, essa etapa é fundamental para a gente conseguir ir para a próxima etapa, que é a qualificação. E aqui mora a maior dor de cabeça de toda a equipe de marketing comercial da maioria das empresas. Estou gerando muitos leads, mas esses leads não são qualificados. E aí, a gente sabe que existem N formas da gente conseguir qualificar os leads. Mas uma delas é fazer um bom trabalho aqui, ó, na exposição e na atenção correta do teu público. Porque se eu não faço isso aqui bem, a consequência é ter uma qualificação não desejada. Uma qualificação que não adianta eu ter muita exposição,
muitos leads chegando lá para o comercial trabalhar, e aí no final chega 100 leads, 3 são qualificados, 2 são qualificados. E aqui tem uma métrica também fundamental, que é qual é a taxa de qualificação que você está tendo, ou também chamado taxa de MQL, quantos MQLs estão sendo gerados. E aí, por consequência, nós temos também aqui, Aline, o custo por esse MQL. Inclusive, tem aqui também uma grande questão que é, muitos olham, Aline, para aqui, ó, qual que é o meu custo pelo lead, e tenta continuamente apenas diminuir o custo do lead. Mas a grande verdade é que você, como empresário, deveria estar cobrando a sua equipe de marketing, cobrando, seja uma agência, seja um time interno, qual que é o custo pelo lead qualificado no seu negócio. Porque muitas vezes o que acontece é um efeito contrário. A gente diminui o custo do lead, mas por consequência o lead qualificado ele fica mais caro. Porque eu abro muito a minha comunicação aqui, na atenção e na exposição, e essa abertura de comunicação não traduz em público qualificado chegando no negócio, em leads qualificados. Traduz em atração de mais pessoas. De mais pessoas que muitas vezes, para deixar esse custo do lead mais barato, não vão ser as pessoas com interesse real de fechamento no teu negócio. Então aqui é uma pegadinha que a maioria das empresas, elas sempre caem nisso. Eu preciso aumentar o volume de leads, mas não necessariamente aperta o botão correto, não aperta o parafuso correto. E aí tem um grande impacto aqui na qualificação. Então, se você, empresário, não quer perder dinheiro e nem tempo com a sua equipe de marketing, preste atenção no custo do MQL. Exatamente. E aí, uma vez, Aline, olhando aqui para essa etapa de qualificação, a gente precisa dar agora o caminhamento correto nas etapas comerciais. Uma vez que o lead chega qualificado, não é certeza, nem de longe, que vai ter um fechamento. E a gente sabe que o processo comercial aqui é fundamental para maximizar a chance de ter uma venda de fato. E aí, nesse processo comercial, muitas vezes, tem várias pegadinhas também que acontecem dentro das empresas, onde elas não conseguem traduzir esse funil de marketing num melhor processo para gerar do MQL a venda. E aí, uma das etapas fundamentais aqui é a etapa de compromisso. O que é a etapa de compromisso? Imagina o seguinte, que no seu negócio, você precisa fazer uma reunião para fechar uma venda. Então, para fazer uma reunião, chegou o lead, você qualifica o lead, e aí depois dessa qualificação, você vai agendar essa reunião. E aí, ao agendar essa reunião, nós sabemos que não é garantia que a pessoa vai aparecer na reunião. A gente precisa ter um fluxo chamado anti-no-show para garantir que, de fato, esse lead ele entre na reunião. E muitas vezes, se eu não tenho esse fluxo da melhor maneira, se o comercial não tem um bom SLA de contato, a gente vai ter aqui um no-show muito alto. E esse no-show, ele é, dentro da etapa de compromisso, muito nocivo. Então, é fundamental que nessa etapa aqui a gente, de fato, verifique qual que está sendo a taxa de, se estiver falando de reuniões, como é esse caso, a taxa de show no seu negócio. Qual que está sendo aqui o SLA do seu time comercial. Se esse SLA ele é alto demais, ele é demorado demais, por esse motivo que nós falamos aqui da atenção das pessoas estarem cada vez mais escassa, a gente também aqui vai perder essa oportunidade que poderia ter virado uma venda. E aí não adianta, uma vez que eu perco aqui, eu tive todo um custo e um trabalho aqui de marketing para gerar esse lead, e aí pecamos na área comercial. É verdadeiramente essa briga entre marketing e vendas. E quem que tem que ser a pessoa parcial nesse meio todo? Você, empresário, que é o mais interessado na sua empresa. Então, de um lado temos o marketing fazendo todo o trabalho no seu funil e do outro temos vendas. E o empresário tem que estar ciente em todos esses indicadores. Exatamente. E aí, Aline, existe aqui uma métrica que eu falei MQL. Quando nós estamos falando de compromisso, nós estamos falando aqui já de um SQL. O que significa isso? É o lead qualificado pelo comercial. Existe o lead qualificado pelo marketing, que é o MQL, que está nessa etapa, e existe o lead qualificado pelo comercial. Então eu já entrei em contato com esse lead, eu tive conexão, ele me respondeu e eu de fato verifiquei que é uma oportunidade de negócio. Não significa que eu enviei uma proposta ainda, não está nessa etapa, mas está na etapa de coletar as informações essenciais dessa oportunidade
para que aí sim a gente possa chegar aqui na etapa de decisão. E essa etapa de decisão é a etapa que muitas vezes a gente levanta as propostas. Mas uma métrica fundamental aqui, que todo empresário tem que olhar, é qual que é a minha taxa de conversão final e qual que é o meu CAC. Ou seja, é nessa etapa aqui que, de fato, nós conseguimos verificar qual foi o meu custo global por essa venda que aconteceu assim que passou esse processo completo aqui de marketing e vendas. E aí, é óbvio que, além do CAC, que é quanto que está te custando um cliente, a gente também precisa aqui verificar, fazer o cálculo de qual que é o ROI, qual que é o retorno do investimento que eu estou fazendo lá na etapa de exposição. Afinal de contas, se eu estou tendo aqui R$1.000 investido, R$2.000 investidos, eu só vou saber se está valendo a pena, se está retornando esse investimento, assim que eu tiver todo esse funil aqui bem mensurado, e aí verdadeiramente ter a leitura de qual que é o retorno sobre esse investimento que acontece nessa etapa de decisão. E aí, é claro, muitos pensam, Aline, que a venda ela termina quando o cliente compra. Mas a verdade é que ela começa aí, porque existe um processo fundamental que todas as empresas devem trabalhar, que é a retenção de clientes. Afinal de contas, é muito mais barato fazer um cliente que já comprou voltar a comprar do que buscar um novo cliente no mercado. Não que não devemos fazer isso, mas é um trabalho em paralelo. Na verdade, você pula todo esse funil e coloca ele aqui na decisão de novo, né? Exato. Todo esse custo é eliminado e você coloca o cliente no ponto de decisão de comprar novamente. Exato. E aí, para que a gente possa também ler da melhor maneira qual é a métrica fundamental aqui na retenção, nós temos aqui o LTV, ou uma outra métrica, caso o seu negócio seja, por exemplo, um negócio de recorrência, é o churn, ou seja, a cada X clientes, 10 clientes que você adquiriu no teu negócio, quantos clientes que ficam? Qual que é a retenção desses clientes ao longo do tempo? Quanto de receita verdadeiramente você está gerando com esses clientes ao longo do tempo, que é o chamado LTV. Uma vez sabendo isso aqui, muitas vezes, inclusive, a conta ela não fecha na etapa de decisão. Ou seja, na primeira venda, muitas vezes é prejuízo. E aí eu só vou ter algum tipo de lucro com aquele cliente se ele ficar por X meses, 5 meses, 6 meses. A gente sabe muitas que, por vezes, exemplo... o empresário não sabe nem fazer essa conta, né? Exato, exato. E alguns segmentos, como, por exemplo, o telecom, o ponto de equilíbrio mora lá no 5º para o 6º mês. Então, se eu não tenho aqui uma retenção pós-venda muito bem calibrado, muito bem desenhado, gerando valor para esse cliente, por consequência também a gente não vai ter a melhor métrica aqui dentro dessa etapa. E aí, é claro, tudo isso aqui se resume à geração de uma métrica que é fundamental para o negócio, e aí nem é falando de marketing nem de vendas, que é EBITDA, não é mesmo? Toda empresa deve olhar aqui para EBITDA. Qual que é a geração de margem, de lucro que de fato essa empresa está gerando, porque se eu não olho para essa métrica aqui e conecto ela com o meu CAC, conecto ela com o meu ROI, o retorno sobre investimento, a consequência muitas vezes é queimar caixa e eu não ter o retorno sobre essa queima de caixa, e aí, por consequência, a gente fica com aquela sensação que marketing não funciona, comercial não funciona, e aí eu tenho que ir sempre calibrando a geração de EBITDA com o quanto que eu vou pegar para investir em marketing de fato, ler essas métricas aqui em cada uma dessas etapas para tomar as melhores decisões, não é, Aline? Exatamente. Então, se você, empresário, está delegando para o seu time de marketing ou seu time comercial todas as métricas que deveriam ser estratégicas de você, como empresário, tomar conta da sua empresa, você está deixando passar muito dinheiro e, no final das contas, esse lucro aqui, ó, que você não vê, muitas vezes, a responsabilidade é sua. Venha para essa aula e para as próximas que você vai entender como fazer disso aqui o seu dicionário do empresário do futuro. É isso, vamos embora. Empresário, eu sei que muitas vezes você olha apenas para o EBITDA e não tá legal. O dinheiro não está sobrando no negócio. E você fica estressado com o time de marketing, estressado com o comercial, e que você tem razão com isso. Porém, isso aqui que nós explicamos hoje é fundamental para que você possa começar a entender o porquê que esse dinheiro não sobra. Muitas vezes não é porque não está chegando lead no seu negócio,
é porque esse lead não é qualificado ou porque não tem uma boa taxa de conversão. Então, pegue agora um caderno ou pegue o seu celular e anote essas métricas fundamentais que você precisa acompanhar e cobre numa próxima reunião a sua equipe de marketing para que você possa agora ter visibilidade sobre essas métricas. E pode ser que você não obtenha algumas respostas sobre qual é a taxa de conversão, eventualmente, qual que é o custo por lead, mas não quer dizer que você não deva acompanhar. Coloque como meta para que você possa acompanhar essas métricas que nós explicamos para você não perder dinheiro no seu negócio. Até o próximo episódio.